Eu montei uma identidade visual usando o ChatGPT como meu aliado para me dar ideias para o briefing e sugestões de escolhas para o projeto. Bora para esse processo criativo. A primeira coisa que eu precisei fazer para desenvolver esse projeto foi pegar um briefing, já que eu não tinha briefing nenhum e nenhuma ideia para desenvolver. Então eu fui lá pro ChatGPT para ele me ajudar. É bem importante que você faça esse processo em 2 chats diferentes. Um dos chats vai ser o cliente e o outro chat vai ser o designer super experiente que vai te ajudar. No primeiro chat, eu coloquei os seguintes comandos. Bom dia, vou propor uma dinâmica. Quero que você haja como um cliente, dono de uma marca de cafés, tudo bem? Eu coloquei dono de uma marca de café, mas você pode escolher qual que é o tipo de projeto que você quer desenvolver, se é dono de uma marca de cosméticos, enfim, você pode escolher ali o que você quiser. Daí eu falei o seguinte, primeiro ele falou como que eu posso ajudar você, proprietário de uma marca de cafés, daí eu falei, você quem vai ser o proprietário, porque às vezes ele dá uma confundida e você precisa direcionar. Quero que você me dê um briefing de identidade visual completo, vou fazer as perguntas e quero que me responda em formato de tabela. E aí eu coloquei algumas informações, nome da empresa, produto, serviço a ser desenvolvido, descrição da empresa, objetivo e visão do projeto, qual mensagem sua marca, serviço quer transmitir, qual público e mercado-alvo, possui preferência de cores, onde a marca será usada e liste 5 atributos de marca. Você pode colocar mais informações se você quiser. Quanto mais informações você dá para o ChatGPT, mais perguntas, mais ele te responde. Sempre lembrando que agora ele funciona como um chat, então você realmente vai fazendo perguntas, ele vai continuando essa conversa a partir das novas perguntas. Aí ele me deu um briefing, uma tabela, só que ele não entendeu muito bem que eu queria o nome da empresa. Então eu pedi o nome da empresa, eu quero que você me diga o nome da sua empresa, e ele me deu Aroma e Companhia. Depois eu pedi mais detalhes sobre o produto, para caso eu quisesse desenvolver as embalagens, ter também uma tabela com os produtos, então ele já me deu aqui uma tabela completa e com todas as descrições deles. E eu pedi 5 adjetivos também, porque ele me deu ali os 5 atributos, ele não entendeu muito bem o que eu queria, eu pedi 5 adjetivos. E aí ele me citou os 5 adjetivos, que foi acolhedora, sofisticada, autêntica, apaixonada e excepcional. Bom, dessa forma a gente conseguiu construir um briefing para o nosso projeto através do cliente do ChatGPT. E agora a gente precisa ir lá para a nova conversa, um novo histórico, que a gente vai criar um designer super experiente para ajudar a gente no projeto. Seguir a mesma conversa, olá, tudo bem? Quero propor uma dinâmica. Quero que a partir de agora você haja como um especialista em design de marcas. Seu trabalho a partir de agora é absorver o briefing e me ajudar na construção de uma identidade visual. Galera, o segredo de usar o ChatGPT tá nos comandos que você dá e na forma com a qual você interage e vai dando informações para o ChatGPT te ajudar. Caso contrário, ele vai te dar respostas simples, secas e diretas que talvez não é aquilo que você está procurando. Aí eu coloquei todas as informações do briefing e ele me deu algumas ideias. Só que ele me deu uma ideia de logotipo bem óbvio, que era eu colocar elementos de café, grãos, uma xícara de café, e eu não gostei muito dessa ideia. Daí eu pedi pra ele me dar uma ideia diferente, porque eu tinha achado bem óbvia, e aí ele veio com uma ideia completamente diferente, que eu achei bem mais interessante. Que ele veio com a marca d'água do café, que em vez de usar o símbolo relacionado, podia criar uma marca d'água exclusiva que representasse a essência da marca, e a sugestão era lembrar as ondulações que faz o café quando ele mistura com o leite. E daí eu coloquei que eu gostei, daí ele me deu mais algumas sugestões da paleta de cores, eu pedi algumas sugestões de tipografia. Ao longo do desenvolvimento eu fui testando algumas fontes, vocês vão ver, só que eu não fui gostando delas, então eu fui pedindo mais sugestões de fontes. É interessante que você dê detalhes também, quero fonte sem serifa, quero fonte com serifa, ou quero uma sugestão aberta e a partir da sugestão você vai trabalhar no logotipo. É importante também você dar essas informações. Daí eu coloquei que eu não queria fonte cursiva, queria um pouco mais manual, mas não cursiva, testei dessa forma, eu não gostei. Daí eu pedi fontes mais elegantes e aconchegantes, talvez serifadas, e aí ele me deu umas sugestões que eu fiquei com uma dessas. Quando eu desenvolvi o logotipo, eu pedi ajuda
Para as cores, eu pedi para sair do óbvio. Então ele me deu várias sugestões de cores bem interessantes. E assim eu fui guiando, fui fazendo os testes e fui tendo as ideias. É importante que você diga, quero fugir do óbvio, quero uma coisa diferente, algo ousado pro meu projeto. Vai usando essas palavras, esses adjetivos, que o ChatGPT vai entregando informações para ti que são bem úteis para você sair do zero com o projeto. E o projeto que eu desenvolvi aqui hoje, eu poderia tranquilamente usar no meu portfólio, desenvolver mais detalhes, trabalhar melhor nos mockups e fazer ele para colocar no meu portfólio, que funcionaria muito bem. Tudo isso usando a inteligência artificial ao meu favor para desenvolver esse projeto e unindo com os meus conhecimentos de design. Afinal das contas, ele não me deu boas sugestões sempre. A primeira sugestão que ele me deu foi óbvia, foi uma xícara de café e um grão de café. Fui extraindo mais informações e fui obtendo os resultados que eu queria para o projeto. Vamos lá que eu vou mostrar o processo criativo para vocês. Comecei o projeto indo lá para o banco de imagens para eu escolher uma imagem que eu pudesse desenhar por cima e usar como inspiração. Então eu encontrei a imagem desse café e eu achei bem interessante o formato que foi desenvolvido. Geralmente quando a gente pede um café de cafeteria, um café com leite, ele vem com esse desenho meio que de um coração, de uma flor, e eu acredito que se eu colocar um símbolo dessa forma, eu consigo remeter a um café de verdade e usar da mesma forma os elementos orgânicos que o briefing estava me pedindo, já que no briefing era para ser algo mais aconchegante e essas formas mais orgânicas trazem esse aconchego. Então eu fui desenvolvendo com a ferramenta caneta mesmo e eu fui usando ferramenta para suavizar essas minhas formas para ficar bem orgânico mesmo. Então eu fiz uma forma um pouquinho mais grotesca, digamos assim, e fui deixando mais orgânico com as ferramentas do próprio Illustrator. É muito importante que você conheça ferramentas do Illustrator como essas, porque podem te poupar um trabalho imenso que às vezes você fica ali mexendo numa forma e existem ferramentas que são mais fáceis para você chegar no resultado que você quer. Depois eu fui engrossando um pouco a minha forma, mas eu tava um pouquinho insatisfeita com o resultado, porque achei que tava muito próximo um elemento do outro e tava uma forma um pouquinho sutil demais, fina demais, um pouco escondida, digamos assim. Mas eu deixei ali para trabalhar dessa forma e depois eu fui pensando nos elementos, como que funcionava se eu tirasse um elemento, se eu colocasse outro elemento, mas eu precisava também da escolha da fonte. Fui testando as fontes que o ChatGPT me deu. Como eu falei, algumas vezes eu pedi para trazer certas fontes que não eram tão interessantes assim, como essa fonte ali, que era um pouco mais manual. E aí eu fiz o teste, eu vi que realmente ficou carregado e depois eu voltei para o ChatGPT para ele me dar novas sugestões. Eu tentei tirar aquela forma de fora, mas eu achei que tinha ficado uma forma muito simples e acabou perdendo um pouco daquele significado e daquele objetivo inicial, que era trazer a forma mais orgânica do movimento do leite, da xícara e o café junto. Então, tirando aquele elemento, aquela forma mais circular em volta, ele acabava tirando um pouco do formato da xícara, que eu achei que não era tão interessante assim. Depois eu vi que em vez de fazer uma forma outline, só o símbolo, só o círculo, só o contorno, eu achei mais interessante usar o preenchimento, fazer uma forma flat. Eu fui lá, ativei a fonte que o ChatGPT tinha me dado como sugestão e eu achei que ela ficou perfeita para esse símbolo, mas eu ainda precisava voltar com o formato da xícara, que realmente era um formato que estava faltando para o projeto. Eu achei que assim estava um pouco pesado ainda, então eu decidi trabalhar de uma forma bem diferente, tirei aquele formato ali e fui trabalhando com uma forma nova, mais orgânica. Mas antes disso, eu fui fazendo o espaçamento entre as letras para eu corrigir esse espaçamento. É bem importante que você também corrija o seu, porque este pré-definido ele vem para texto corrido, mas precisa corrigir para trazer mais conforto visual e mais harmonia para o seu projeto. Eu diminuí o coraçãozinho do símbolo, tentei replicar a forma, vi que não funcionou e desenhei manualmente essa forma de novo ali para fazer o contorno, como se fosse a borda da xícara, mas que lembrasse essa forma do leite, essa forma mais orgânica, que eu acredito que eu precisava trazer de volta para o símbolo, porque ele tinha ficado muito simples e estava parecendo quase que com uma flor mesmo, não lembrava
da flor direto da xícara do café. E eu achei que redesenhando essa borda da xícara, esse formato ficou bem melhor o meu resultado final. E eu fiquei com esse elemento ali, eu fui suavizando um pouco, achei que estava muito quadrado e eu consegui um resultado muito legal, bem orgânico, que lembrasse o leite, o café, essa mistura, esse desenho da xícara e que também ficasse um desenho, um símbolo que eu pudesse usar e ter aplicabilidade. Depois eu precisava fazer o jogo de... Meu Deus, me fugiu a palavra aqui agora. Enfim, eu precisava definir as dimensões para cada elemento, para o texto e para o símbolo. Então eu sempre costumo usar a altura de X, dessa vez eu usei a altura de O, que é a mesma altura de X ali, para eu definir se eu uso 1x, 2x de tamanho, e no caso desse símbolo, ficou legal com 1x,5 o tamanho do símbolo, 1x para o tamanho da tipografia, e a distância entre o símbolo e a tipografia com meio x, que no caso ali é o O, mas é a mesma altura. Então essa é uma sugestão que você também pode aderir ali no seu projeto e você usar a altura de x de cada letra para que você possa definir melhor qual que é o tamanho de cada símbolo e você pode harmonizar esses elementos. Depois eu fui para a escolha das cores, que eu confesso que foi uma parte bem difícil nesse projeto, mas com a ajuda do ChatGPT foi muito rápido. Eu pedi para fugir do óbvio e ele me deu a sugestão da cor mostarda, que eu achei muito interessante, porque é uma cor diferente, que ainda tem aquele quente, aquele calor para trazer o aconchego, aquele produto mais orgânico da terra, mas ao mesmo tempo ele foge do óbvio, que geralmente é o marrom que é utilizado, então achei legal trazer essa cor um pouco diferente para o projeto. Depois eu trouxe todas as paletas que eu usei, que eu baixei lá no Adobe Color. Eu uso geralmente só como base, mas eu trabalho bem melhor em cima das cores para comparar CMYK com RGB, mas como é um projeto fictício, eu simplesmente escolhi as cores ali com conta-gotas e usei elas, porque eu não fiz esse teste de RGB para CMYK, que numa marca verídica, né, numa marca pra gente fazer para um cliente, precisava ser feito o teste. Depois eu vi que eu esqueci de expandir o traçado que eu tinha colocado no E, porque eu tive que diminuir, tava muito grande, tava muito desproporcional com o restante, então eu expandi o traçado e ficou tudo certo. Eu fui eliminando as cores que eu não tava gostando muito, até que eu fiquei com as cores que eu gostei. Então eu vou fazendo esses testes com a própria aplicação da marca para ver o que fica melhor. O ChatGPT tinha me dado como sugestão usar um azul também. Eu fiz o teste, mas o spoiler aqui é que eu não utilizei o azul. Eu achei que o azul tava deixando muito frio, tava tirando um pouco da mensagem do aconchego. Então eu acabei optando por não utilizar o azul. Também ia me atrapalhar mais do que ajudar na aplicação da marca, então achei que não era uma escolha inteligente. Eu vou fazendo dessa forma mesmo, vou aplicando o fundo, vou fazendo os testes das cores para chegar na melhor versão possível. Então eu testo só o símbolo com o logotipo, o símbolo completo e também fui lá e fiz um pattern. Então com o próprio símbolo eu criei um padrão para usar na aplicação da marca. Se fosse uma marca de verdade para um cliente, talvez eu precisaria trabalhar em outros elementos, fazer símbolos, trabalhar um pouco melhor nessa identidade visual, porque ali eu definitivamente só fiz a escolha da fonte, do símbolo, das cores e de um padrão. Mas se eu fosse desenvolver essa identidade visual, eu precisava fazer mais escolhas para que ficasse mais consistente e mais aplicável. E ali eu substituí o azul por esse tom de vermelho mais quente, mais escuro, e depois fui aplicando essa marca junto com imagens, simulando como se fosse um grid de um Instagram. Fiz também esse copo, esse mockup do copo. Eu escrevi "A vida é mais feliz com café", e eu também fiz essa embalagem que eu usei como referência da embalagem de mockup mesmo. Não pensei muito, mas só para vocês verem a aplicação dessa marca na vida real, e eu fui usando essas informações que o ChatGPT me deu sobre os produtos. Então o nome do produto, as informações, quais que são os detalhes
para que eu pudesse usar nessa embalagem. Então você pode ver que é super possível extrair várias e várias informações para que você consiga sair do zero com o seu projeto e não sofrer com bloqueios criativos. Você alia o seu conhecimento em design gráfico e as informações que o ChatGPT te entrega para você desenvolver um projeto. Esse é o resultado final da minha marca Aroma e Companhia aplicada em diferentes superfícies. Simulei um grid de Instagram também e usei as cores, os elementos para ver como esse logo ficaria aplicado e também se estava transmitindo a mensagem que eu queria passar, que era de delicadeza, aconchego. Falar que eu gostei muito do resultado, dá sim para trabalhar melhor proporções, espaçamentos, mas claro, com o tempo que eu tinha para uma marca fictícia, achei que eu obtive um bom resultado através da inteligência artificial e da minha inteligência também. Eu quero que você me diga o que você achou desse desenvolvimento de projeto. Se você quer os comandos para usar o ChatGPT ao seu favor, pausa o vídeo, vai trabalhando nos comandos para você ter o melhor resultado. Eu vou ficando por aqui, agora eu vou deixar na tela 2 vídeos para você continuar aprendendo design gráfico. Um beijo e até a próxima!